Estão bem? Está tudo bem com vocês, não está? Está nesse clima gostoso, nessa festa. Para nós é uma festa espiritual, não é? Vamos nos colocar de pé, vamos ler a Escritura. Eu gostaria de ler apenas o versículo 4 de Judas 1. Ontem nós lemos todo o capítulo, mas eu queria apenas ler um versículo só. São Judas capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, né? É o penúltimo livro da Escritura. E o versículo 4 está escrito assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Pai, temos cantado esses louvores, apresentado nossas vidas a Ti através das nossas orações, trazido até Teu altar nossas vidas como sacrifício a Ti. E rogamos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e que o Senhor aceite o nosso louvor, o nosso cultuar, a nossa oferta de ação de graças ao Senhor, nossas vidas rendidas aos Teus pés, pedindo perdão por nossas faltas, nossas incapacidades, nossos pecados. Bem sabemos que Tu és um Deus santo, bem sabemos que Tu és um Deus justo, um Deus amoroso e também um Deus de justiça. Tu disseste que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faria presente. Então rogamos que nesta hora a Tua presença manifeste em nosso meio e que possamos neste momento receber de Ti uma porção de Tua palavra que somente o Senhor poderá dar aos Teus filhos, para alimentar as nossas almas. Certa vez, Teu servo, velho profeta, estava faminto, estava desmaiado de fome, dormindo de tanta fome, fraco. E o anjo do Senhor foi enviado com esta incumbência de alimentá-lo. E o acordou, o despertou, fez ele comer e beber. Ele voltou a dormir, e o anjo acordou outra vez, fez ele comer e beber. E assim ele teve o seu corpo fortalecido e caminhou por 40 dias. Pai, sabendo nós que o número 40 é o número de juízo, de julgamento, e sabendo nós que o Deus justo e santo juiz tem descido à terra trazendo julgamento para esta terra, e o mundo inteiro está preparando-se para entrar na grande tribulação, que possamos receber esta porção trazida por anjos do Senhor, para que as nossas almas, tanto o nosso físico quanto o nosso espírito, esteja alimentado da parte do Senhor, para podermos suportar o desafio deste tempo e permanecer com a nossa cabeça levantada, com a nossa mente voltada para o Senhor. Fortalece as nossas vidas, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Tu disseste, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles seriam saciados, seriam fartos. E o nosso desejo é estar mais perto do Senhor, é aprender mais da Tua graça, e ser justo como o Senhor é justo, ser bom como o Senhor é bom, ser santo como o Senhor é santo. Foi o que disse Teu Filho Jesus: sede santo, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Ajuda-nos a alcançar este patamar, este degrau de fé, esta unidade de harmonia, a ponto de sermos um com o Senhor, assim como era Teu Filho, um contigo. Te pedimos isto no amoroso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. 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 Podem sentar, amados. Bom, falamos ontem sobre a questão da espionagem, né? Acho que vocês lembram ainda. E nós
usamos algumas palavras do irmão Branham, a qual ele pregou no sermão, tomando toda a armadura de Deus. Porque é questão de guerra, de batalha espiritual, e grupos diferentes, né? Dois grupos em luta, em batalha, e é uma batalha que começou do céu, se prolonga aqui na terra, e o diabo sabe que ele não poderá nunca ser vencedor, mas ele vai fazer pirraça, vai fazer valer o seu título de atormentador, até o último instante, quando for lançado no lago de fogo. E uma forma dele atormentar, dele atrapalhar, como Jesus disse, o diabo só vem para, ou o ladrão, né, que ele comparou ao diabo, só vem para roubar, matar e destruir. Este é o líder de uma facção, de um grupo revolucionário. Do lado de Deus nós temos aquele que disse: eu vim para que tenhas vida. Agora, se estes dois grupos eles se entrelaçam aqui na terra, a ponto de não sabermos quem é quem, e Jesus disse, de acordo com o que Jesus falou, mesmo que você tenha certeza que uma pessoa, que alguém é uma semente do mal, ou luta do lado do adversário, mesmo assim você não pode fazer nada. Porque foi dito, arrancaremos o joio. Ele disse, não, você vai atingir o trigo também. Os dois têm que crescer juntos. Então, se isso está entrelaçado, o que se procura entre esses dois grupos são informações para saber como se livrar das astúcias, cilada do inimigo, como não cair no laço deles. E por outro lado, o grupo do adversário, eles procuram informações no nosso meio, entre nós, para poder ser uma pedra no nosso sapato, ser um galho em nosso caminho, ser um atrapalho em nossa vida. Você olha isto em toda a Escritura. Eu estive pensando o que falamos ontem, quando eu estava dando uma olhada na gravação, e quantas coisas nós poderíamos discorrer nas Escrituras, desde que o diabo foi expulso do céu, todas as informações que ele desceu com ela, o conhecimento que os anjos têm a respeito de Deus, a respeito da criação, e como eles perderam a luz, perderam o contato com o Criador, eles usam todo este conhecimento que eles têm para nos atrapalhar, para atrapalhar as pessoas, para seduzir as pessoas. Você pensa que o diabo não sabe? Ele sabe. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe como Deus age. Tanto é que o Tiago diz: crês tu que há um Deus, há um só Deus, fazes bem. Que o diabo também crê nisso. Ele sabe disso. Agora, o que ele faz? Ele sabe a informação correta. Mas a maneira dele atrapalhar as pessoas é passando uma informação falsa. Seria a contra-espionagem. Ele sabe a informação correta, mas ele passa uma informação falsa. O que você vai fazer com a informação errada? Tem um manual. Você não conhece o que está no manual e pede para alguém ler para você. E diz, não, você tem que cortar o fio vermelho. Você vai se dar bem cortando o fio vermelho, quando na verdade deveria cortar o fio preto, né? Porque ele quer realmente que aquilo exploda na tua cara, que você se dê mal. Então ele vai passar toda a informação errada, tudo que ele possa deturpar. Mas ele só pode passar a informação errada se ele souber qual é a informação correta. Razão porque durante toda a trajetória da história do Antigo Testamento, o diabo teve a preocupação e o cuidado de averiguar, de examinar a vida de cada homem que Deus enviou à terra, de cada profeta, de cada ungido que apareceu. Porque ele sabia de uma informação, que o Messias nasceria, que Deus enviaria seu filho. Ele sabia que aquele ser enviado de Deus foi quem o enfrentou lá no princípio. Ele só queria, com esta informação, ele só queria saber quem era este. E assim ele perseguiu a todos eles. A Noé, Davi,
todos os profetas do Antigo Testamento, porque essa era a preocupação. Será este? Será aquele? Será aquele outro? E até que quando Jesus chegou na terra, esta foi sua preocupação. És tu o Filho de Deus? Tu és o Filho de Deus? Ele queria ter absoluta certeza, porque com a informação correta, ele teria como fazer um grande trabalho. Ele tinha a informação correta a respeito do plano de Deus, do que Deus disse para Adão e Eva. Então, com a informação correta, ele só teve que deturpá-la um pouco. E disse, certamente não morrerás. E foi assim que atrapalhou toda a raça humana. É um trabalho de espionagem. O irmão Branda falou sobre isso nesse sermão. Claro que ele não entra nessas partes ou nesses detalhes que nós estamos entrando, né? Mas ele fala sobre isso, sobre essa forma desses espiões que tem. E ele diz assim, este é o sistema de espionagem. Ele fala isso no parágrafo 89. Então foi o culto que nós tomamos ontem. Então eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o serviço secreto. Porque para se ter como disse o irmão Branda, usando as próprias palavras dele, para ter um sistema de espionagem, uma estrutura de espionagem, tem que haver o serviço secreto, tem que ter a liderança do serviço secreto, cada agente secreto que disfarçadamente viajam, se introduzem, entram e saem, sem as pessoas saberem qual é a finalidade ou o que é realmente o trabalho que essas pessoas fazem. São agentes disfarçados. E você percebe que tanto Deus utilizou isto, como também o diabo utilizou isto. Verdade. São os dois grupos. É uma guerra, é uma batalha. E nesta batalha há trocas de informações, há trocas de mensagens. Então Paulo disse, alertando as pessoas, que depois da partida dele, se introduziria no meio do rebanho lobos vorazes. E é claro que estes lobos, eles disfarçadamente se apresentariam como pastores, porque o que eles querem são as ovelhas. Aí você imagina, eu vi um quadro esses dias, muito interessante, né? Um lobo vestido com a pele de ovelha, dava para ver os dentes, né? E agarrado no braço de uma ovelhinha, na patinha de uma ovelhinha pequenininha, dizer, vamos lá, eu sou mais sabido do que eles não sabem de nada, vem aqui comigo, não é? O lobo, e a tadinha da ovelha ia seguindo o lobo, pensando que estava seguindo o pastor, né? O pastor. Pois bem, Paulo diz, se introduzirão no meio de vós lobos vorazes que não perdoarão o rebanho, ou não terão dó, não terão pena. Eles não estão nem aí para com as pessoas, não estão preocupados com as almas das pessoas. Como você já viu falando sobre isto, que farão das pessoas lucro, né? Porque o que querem são ganhos, apenas isto. Pois bem, qual é a finalidade de tudo isto? Qual a finalidade de tudo isto? Paulo disse, esses agentes de Satanás, eles se transfiguram em anjo de luz. Eles se passam por servo de Deus. Mas, no entanto, são agentes do diabo. Um agente, ou a serviço do diabo. São pessoas enviadas por ele. Irmãos, você encontra isso no Antigo Testamento, e você tem passagens na Escritura, você fica, como isto acontece, como isto é possível? Por exemplo, certa vez, Deus reuniu os seus ministros, vamos dizer assim, para uma reunião, para uma conferência, tratando de coisas que só Deus pode tratar com seus ministros, com seus associados, e naquele meio apareceu o diabo. Veja que isso se trata de uma dimensão, isso estava falando que esta reunião estava sendo realizada em uma dimensão a qual o diabo tinha acesso. E é claro, quando nós pregamos determinadas coisas, falamos apenas um pouquinho sobre isto, e às vezes gera perguntas, gera interrogações, não é? E claro, em um culto nós não vamos explicar tudo, nunca sairíamos de um culto, não é? Nunca sairíamos de um culto. Às vezes irmãos telefonam e dizem, o irmão falou tal coisa em tal culto, mas eu não entendi direito, porque o irmão só deu uma pincelada e não falou mais. Eu digo, irmão, porque já preguei isto outras vezes, né? Já preguei isto, já entrei em detalhes, então ali só lembramos outra vez. Então é claro, pregamos sempre em série, né? Às vezes entramos com assunto e falamos ali durante 6 meses, durante aquele assunto.
Alguém pega um último culto, um culto somente daquela série e quer entender o tema, e não dá, não é? Terá que ter mais tempo, terá mais cuidado para fazer o dever de casa. E nem sempre podemos explicar todas as coisas. Bom, o certo é que aquela reunião estava sendo feita em um tempo, em uma dimensão, a qual o diabo tinha acesso. E ele não foi expulso de lá, foi permitido ele participar daquilo. E Deus disse: de onde tu vem? Ele disse: eu estava rodeando a terra, passeando por ela. O que ele estava fazendo? Rodeando a terra e passeando por ela. Estava buscando informação. Todo serviço secreto do diabo estava em atuação. Agentes por todos os lados, porque ele não é onipresente. Ele não é onipresente justamente porque ele não é onisciente. A onipresença de Deus é pelo caso de sua onisciência, por saber tudo. O diabo não tem esses atributos. Por isso ele não é onipresente, por não ser onisciente. Mas ele tem um mega trabalho. Ele tem um mega serviço de agente secreto espalhado por todo o globo terrestre, abrangendo inclusive tempo e espaço, por se tratar de seres espirituais. Ora, ele não pode estar em todos os lugares. Em uma sessão espírita, para quem já viu, para quem já participou, sabe que se uma entidade está fazendo um trabalho ali através daquele médium, através daquele cavalo, que ele chama assim, né? Chama de cavalo. E aquela mesma entidade, aquele mesmo anjo caído, foi invocado em outro terreiro, ele tem que sair deste médium para baixar lá. É desta forma. Eu já participei disso, eu vi isto acontecer. E o sujeito dizer: espere um pouco porque estão me chamando em tal lugar. Saía dali, outro baixava, fazia toda aquela bagunça. Tempos depois, aquele mesmo voltava. Ele tinha sido chamado em outro terreiro, em outro ambiente, em outro país, inclusive. É um trabalho muito bem estruturado. Não pense que o diabo faz as coisas de forma bagunçada, de qualquer jeito. Não, ele é metódico. Ele sabe justamente onde atacar, ele sabe onde obter informação, ele sabe como manipular a mente do ser humano. Ele chegou a manipular a mente dos anjos. Ele sabe como manipular a mente do homem, a ponto de você falar o que não deveria falar, fazer o que não deveria fazer, passar a informação que deveria ter mantido aquilo coberto, que deveria ter deixado aquilo guardado debaixo do sangue. Porque foram confissões, foram coisas que ao serem feitas e praticadas, porém houve confissão, houve acerto, aquilo foi deixado sob o sangue de Jesus Cristo e nunca mais deveria se tocar naquele assunto, nunca mais deveria se cobrar sobre aquilo ou relembrar aquilo. Mas o diabo sabe como manipular e trazer tudo à tona, e trazer velhas feridas, velhas mágoas. Vê? É o trabalho dele fazer isto. Quando Deus disse: de onde tu vens? Ele disse: eu estava passeando pela terra, rodeando a terra e passeando por ela. O diabo não anda a passear à toa. E Deus já sabia do seu trabalho, disse: com certeza tu vive. Disse: oh, com certeza. Ele vive a te servir sempre. Tu és tão bom com ele, tu tens dado tudo a ele. Veja que ele sabia. Ele conhecia o que Jó fazia, os passos de Jó. Ele estava consciente disso, por causa das informações que lhe eram trazidas. Agora, nesse trabalho, nesse serviço secreto que se trabalha dos dois lados, do lado de Deus e do lado do diabo, existe, como eu vos falei ontem, sobre a contra-espionagem, ou a informação falsa que é passada para que o outro lado se atrapalhe, ou perca aquela guerra, aquela batalha, ou se sinta atrapalhado. Pense que vai andar por um caminho legal, lá na frente cai em areia movediça, não é? E assim vai. Bom, tanto Deus faz isto, como o diabo também faz isto. Se temos aqui esse grupo de pessoas que está em guerra com aquele e outro, que são dois exércitos, e você percebe que neste grupo tem alguém de lá infiltrado, procurando saber nossos passos,
Então, de forma deliberada, se passa uma mensagem falsa, que não é aquilo que eles queriam ouvir. E eles recebem aquilo como se fosse a verdade e leva lá. Você diz, isso é meio complicado, não é? Pois bem, e deixe eu mostrar isso para vocês nas Escrituras. Ramot-Gileade era um lugar que o rei Josafá queria muito aquilo. Aliás, Acabe e Josafá, eles fizeram aliança, e um pediu ajuda ao outro e tinham que ir lá para guerrear, para tomar de volta Ramot-Gileade. Creio que era este o nome. Mas Josafá disse, eu não posso ir lá sem consultar a meu Deus. Josafá era um bom homem, era um homem muito bom, não é? Eu não vou lá sem consultar a Deus. O que tem alguém aqui, tem algum profeta para ser consultado? E disseram para ele, temos um grupo muito bom. Temos aqui um serviço secreto que eles recebem diretamente a mensagem do céu, né? Recebe a mensagem do céu e é batata. Então vamos consultá-lo, né? Vamos consultá-lo. Enquanto isto, estava sendo realizada uma conferência. No reino espiritual estava sendo realizada uma conferência. E o serviço secreto de Deus estava em atuação. E Deus disse, quem irá para enganar aqueles reis nesta batalha? Por quê? Deus não queria que eles vencessem. E por que Deus não queria que ele vencesse? Não era questão de querer ou não querer. Já tinha sido dito há muito tempo pelo velho profeta Elias, que Acabe morreria e que os cães lamberiam suas carnes, seu sangue, beberiam seu sangue. E chegou o momento de cumprir a profecia. E era justamente naquela batalha que isto ia acontecer. Mas como fazer para que isto acontecesse da forma que tinha sido profetizado? Deus disse, alguma coisa tem que ser feita. O serviço de contra-espionagem tem que entrar agora em ação. E naquela reunião, um espírito das regiões inferiores se apresentou. E disse, eu irei e farei isto. Confundirei a todos eles. Então você percebe que esse espírito espião, ele não era do exército de Deus. Ele era do exército do diabo. No entanto, ele se apresentou como voluntário para levar uma informação falsa. Estão percebendo? Como vamos entender como é que esta guerra acontece? E foi perguntado para ele, como tu farás isto? Ele disse, simples, eu serei como uma mentira na boca de cada um deles. Ora, 400 homens, 400 profetas foram ungidos com aquela mesma unção. Só precisou de um espírito para fazer isto. Ungiu 400 com uma inspiração falsa, com uma mensagem errada. E todos eles falaram de uma só forma. Irás, o Senhor estará contigo. Agora pense no Deus Todo-Poderoso dando esta permissão para um agente espião do exército do diabo ungir 400 profetas para entregar uma mensagem mentirosa. Vê? Para que você entenda uma coisa, que todos os espíritos, tudo está sujeito a Deus. Não importa o quanto que o diabo lute ou trabalhe, no final Deus é vencedor, porque Amém. Ele vela por sua palavra, nada fará com que ela não se cumpra. Amém. Não tem como impedir o agir de Deus. Então, um espírito das regiões inferiores, um agente do diabo, ele fez um trabalho para Deus, porque Deus não ia mandar um anjo. Por isso estava sendo feita aquela reunião. O que faremos? Quem enviaremos para fazer isto? Um anjo não poderia vir pregar uma mentira, falar uma mentira. Teve que se usar um espião do exército adversário para trazer uma mensagem contrária para eles. E eles acreditaram naquilo. E teve um dos profetas, não sei se é Zedequias, algo assim, ele pegou uns grandes chifres, colocou na cabeça e correu para um lado para o outro e disse, despedaçarás a todos eles, aqueles filisteus, com este chifre. E glória a Deus, Deus está conosco, que foi aquela alegria. E eles não sabiam que estavam em uma trama, no meio de uma trama muito perigosa. Serviço secreto em atuação. Quem sabe quem é quem, num momento como este? Bom, depois que todos profetizaram a mesma coisa, depois que todos profetizaram do mesmo jeito,
O velho rei Josafá disse, mas escuta, está tudo muito bonito. A coisa está tudo bonita aqui, mas não tem outro. Não tem uma outra opinião. Disseram, tem um aí que nós não gostamos muito dele, porque esse camarada só fala contra mim. Acabe disse, ele só sabe falar contra mim. Eu já estou dizendo. Não, vamos consultá-lo mesmo assim. Foram buscar o velho profeta, né? O Micaías. Por isso tem teu nome aí, viu, Mica? Foram buscar o velho Mica, filho de Ilá, e disseram, olha, é o seguinte, você já foi expulso da associação, você já está meio escondido aí, justamente por não fazer as coisas de acordo com o que o rei pede, mas desta vez você quer voltar para a associação, quer o braço de companheirismo outra vez? Então diga o que os outros estão dizendo. Entrega a mesma mensagem que os outros estão dizendo. Bom, Micaías disse, eu irei, mas só direi o que Deus disser para eu falar. E vou buscar a Deus primeiro. E me deu uma noite para isso. E nesse buscar a Deus, Deus disse para Micaías o que aconteceu. Mostrou para Micaías a grande reunião, como ele chamou todos os seus agentes secretos para aquela reunião secreta e permitiu, foi dado a oportunidade para esse espírito mentiroso, que com facilidade mudava de um lado para o outro. Já tinha até deixado de servir a Deus para servir ao diabo. E foi permitido para ele fazer esse trabalho e ungir todos aqueles com espírito de mentira. Quando Micaías viu isto e se apresentou naquela conferência dos reis, ele disse, vocês podem ir tranquilamente, mas eu vi Israel disperso como uma ovelha sem pastor. Acabe de estar vendo que o sujeito só sabe falar mal. Deram-lhe umas bufetadas, mandou colocar no calabouço. E Micaías disse, vocês podem ir, mas eu sei o que aconteceu. Um espírito de mentira, um espião, um espia se infiltrou e trouxe uma mensagem contrária para vocês, e vocês estão achando que é o assim diz o Senhor, quando na verdade não é. Bom, eles foram, vocês sabem o resultado. Perderam a batalha. O rei teve que pagar com sua vida, e assim sucessivamente. Então me diga, como estamos nesse tempo? De quem estamos recebendo informação? De quem estamos recebendo mensagem? Desta forma, você entende com facilidade o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nas igrejas, o que está acontecendo no meio das pessoas. Estão realmente pregando a mensagem. Eles estão pregando a mensagem, eles estão lendo a mesma Bíblia, eles estão lendo os mesmos sermões de William Branham, eles estão falando sobre coisas extraordinárias. Mas me diga, quem lhes deu a inspiração? Todos dizem que receberam de Deus. Mas você sabe, aqueles 400 profetas também podiam testificar que tinham recebido de Deus. E aquela mensagem, com acréscimo, ou pela metade, ou com interpretação, realmente saiu de uma reunião realizada por Deus com seus ministros associados. Mas usando uma contra-informação, a contra-espionagem, para trazer dúvidas e trazer atrapalho para aqueles que foram destinados para ser atrapalhados. Vasos de ira. Vasos que não usufruem da misericórdia de Deus. Não diz as Escrituras que Deus permite a operação do erro. Deus permite que o serviço secreto do diabo faça justamente esse trabalho, se transfigura em anjo de luz, para que eles creiam na mentira e não se salvem. Então a coisa é bem apertada, não é, irmão Elias? É bem perigoso. Só pela graça, só pela misericórdia. Por isso Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultas estas coisas aos sábios e entendidos e as revelas aos pequeninos. Porque os outros, eles querem saber. Eles estão preocupados em conhecer a verdade. Os sacerdotes no tempo de Jesus ficaram sem saber o que fazer. Porque enquanto todos apertavam Jesus, ele continuava testificando que ele ouviu do Pai, que era o Filho de Deus, que foi enviado dos céus, e que quem quisesse ser salvo tinha que ouvir suas palavras. E isso deixava os sacerdotes, o que é que vamos fazer com isto? Está o povo dizendo, crucifica. Está nós em aperto agora, porque se formos dar lugar a este camarada, muitos sediciosos vão se levantar, Roma está no nosso encalço, podemos ser esmigalhados a qualquer momento. Vê?
Esses camaradas que estão aí colocando como rei dos judeus. Foi difícil para eles. Inclusive eles apertaram Jesus, disseram, nossa alma está, como poderia dizer, estamos entre a cruz e a espada. Diz logo se és o Filho de Deus. Vê? Estamos sem saber o que fazer com a situação dessa. Eles queriam a verdade. Eles queriam saber a verdade. Eles queriam apenas ter a certeza que aquele realmente era o Filho de Deus. Mas esta certeza eles não podiam ter. E Jesus não deu brecha para isso. Eles não podiam ter esta certeza. Porque eles não eram para ter de maneira nenhuma. Então Jesus esconde isto. O serviço secreto de Deus foi levantado para trazer a mensagem, a revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, apenas para aqueles que são filhos de Deus. E este mesmo exército de Deus, o serviço secreto de Deus, trabalha para que aqueles que não são filhos não cheguem ao conhecimento desta verdade. Porque quando eles conhecem a verdade, eles utilizam isto a favor do reino das trevas. Nunca as utiliza ao favor do reino de Deus. Sempre em favor do reino das trevas. Agora veja como eles fazem. Aquilo que nós lemos no livro de Judas, capítulo 1, versículo 4, que lemos na nossa tradução normal das Escrituras. Deixe-me ler aqui nesta versão da King James. Porque se introduziram furtivamente. E estamos falando dos agentes secretos do diabo, o serviço secreto dele. Porque se introduziram furtivamente certos homens. Aqui está mostrando uma qualidade peculiar. Um tipo peculiar de pessoas. É como a nata. É escolhido a dedo, vamos dizer assim. Não é qualquer um que o diabo vai usar para fazer isto. Do mesmo jeito como Deus não usa qualquer um para ser um de seus agentes aqui na terra, um que manifeste seus atributos e sua palavra, também o diabo não usará qualquer um. Ele cuidará daquela pessoa, o ungirá, tratará dele, fará daquela pessoa um super inteligente, porque são pessoas que usarão de palavras, de persuasões, a ponto de convencer as pessoas de que elas estão bem crendo da forma que estão sendo ensinadas. Vê? Então, estas certas pessoas se introduzem de forma furtivamente. Certos homens que já desde há muitos estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem. E conversão é mudança. É mudança. Eles mudam, eles mascaram aquilo. Convertem em dissolução aquilo que é sagrado, eles o têm como um profano, eles mudam para profano. Então você tem uma ideia distorcida do sagrado. Eles convertem em dissolução a graça de nosso Deus. E negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. A graça de Deus eles convertem em uma desgraça. Mas eles se introduzem de forma furtiva. Você não percebe. Quando pensa que não, está lá na frente. Quando pensa que não, estão com a fama no auge, estão fazendo um grande trabalho. Agora, o que eles fazem? A ideia seria mudar a graça de Deus numa mentira. Porque eles são ímpios. Eles não sabem que estão trabalhando para o exército de Satanás. Eu perguntei certa vez para uma pessoa que conhece a palavra, conhece a verdade, e eu perguntei para esta pessoa, tem certeza que você quer isto? Tem certeza que você quer lutar no exército do inimigo? Por escolha própria, é decisão própria, tem certeza que você quer trabalhar para o diabo agora? Estás fazendo um bom trabalho no exército de Deus. Quer passar para outro lado? Tem certeza disso? Você acha que vai poder voltar? Vai ter tempo ainda de você voltar para o lado correto? Quando você vai perceber que está ajudando o diabo e não a Deus? Eu estou fazendo a minha vontade, eu quero cuidar da minha vida, não é assim que as pessoas fazem? Eu quero seguir meu caminho, não quero mais seguir ordem de papai e mamãe. Não é assim?
Eu sou dono do meu nariz, deixa para quando eu estiver velho, aí quem sabe. Deixa para depois, agora eu quero cuidar da minha vida. As pessoas pensam que estão pensando seus próprios pensamentos. Elas acham que tem livre-arbítrio, ou eu posso escolher meu caminho. Deus nos deu livre-arbítrio para quê? Para fazermos nossa própria escolha? Pois eu vos digo que não há livre-arbítrio para a salvação. Não é questão de você escolher, porque Jesus disse, não foi vós que escolhestes a mim. Foi eu que escolhi vocês. Com o seu livre-arbítrio você só vai para o inferno. Com o seu livre-arbítrio você só vai para o exército do adversário. A única forma de você encontrar o céu, a única forma de você se salvar, é se você deixar de lado o seu livre-arbítrio e se render à vontade de Deus. Então, se você se rende à vontade do outro, você já não tem livre-arbítrio para isso. É verdade. Se você se rende à vontade de Deus, como você pode dizer, foi meu livre-arbítrio? Não. Você sabe, você tem que se render a Deus, então o seu livre-arbítrio cai por terra diante disso. Irmãos, vamos pensar só mais um pouco aqui. No tempo de Daniel, no tempo do velho profeta Daniel, o serviço secreto do Deus Todo-Poderoso tinha uma mensagem para o profeta do Senhor. Ele precisava entender o que estava para acontecer em seu tempo e sobre as profecias do tempo do fim. E ele precisava de um recado. Então Deus reuniu seus ministros e levantou um para trazer a mensagem para o profeta. O diabo de alguma forma soube. O serviço secreto de Satanás não fica parado. O diabo soube que uma mensagem importante e tremenda estava sendo trazida por um anjo do Senhor para o profeta Daniel. Ele mandou então um dos seus generais, chamado, que a Bíblia intitulou de o príncipe da Pérsia. Não é isso? Príncipe da Pérsia, creio que é isso o nome, príncipe da Pérsia. Ele tinha a incumbência de interceptar a mensagem que tinha que vir para Daniel. Eu não sei o que este infeliz ia fazer com esta mensagem, com esse conhecimento. Talvez apenas impedir que aquilo fosse escrito, que aquilo fosse dado em profecia. Mas o que foi enviado da parte de Deus, com a mensagem codificada para Daniel. Eu digo codificada porque o que Daniel escreveu ficou só para ser revelado no último tempo. Era uma mensagem codificada. Bom, aquilo era tão tremendo, tão importante, e aquele anjo tinha tanta consciência do trabalho que ele tinha que realizar, que ele enfrentou o agente do diabo por 21 dias. Foram 21 dias de luta, de batalha. Agora, não dá para imaginarmos como é travada uma luta entre dois anjos. Um anjo da parte de Deus e um anjo caído da parte do diabo. Não era tão frágil assim, porque ele resistiu, ele enfrentou o anjo de Deus por 21 dias. Vê? Eu não sei que promessa o diabo deu para o seu príncipe. Não sei o que ele prometeu, ou quais foram, vamos dizer assim, o medo que ele causou. Se você não interceptar, você será isto e aquilo. Eu não sei o tipo de proibição ou de medo que ele deu. Mas aquele camarada passou 21 dias em luta com um anjo. E aquele anjo, quando chegou para Daniel, trazendo a mensagem, disse: Daniel, tu és muito amado. Desde quando começaste a orar, eu recebi a incumbência de te trazer a mensagem, mas o camarada que trabalha do outro lado, não é? O agente secreto do diabo, ele me enfrentou por 21 dias. Passei 21 dias para poder trazer o recado de ti. Irmãos, isto existe. Existe na esfera humana. O serviço secreto de cada país está em atuação. A espionagem e a contra-espionagem. Isto está dentro da política, está dentro da ala empresarial. Sim. Isso está dentro da religião, isso está dentro da mensagem, isso está dentro de todos os setores. Existem os agentes de Deus e os agentes do diabo, e eles se entrelaçam, se infiltram ali, e cada um tem uma informação ou uma contra-informação. Foi o serviço secreto de Deus que trouxe a mensagem para Maria. Você percebe
que durante 800 e tantos anos tinha algo escrito pelo profeta Isaías, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E você sabe que durante todo aquele tempo as pessoas ou os sacerdotes liam aquilo, mas não sabiam onde ia acontecer, quem seria a pessoa que ia dar cumprimento àquilo. E isto passou muitos anos, centenas de anos. De repente, sem barulho, sem tocar trombeta, sem nada. No templo estavam lendo outras coisas, nos santuários estavam fazendo outro trabalho, e aquela moça sozinha, ou buscando água, ou lavando roupa, ou seja como for, recebeu a visita de um agente secreto de Deus. Só ela viu, só ela ouviu, e a mensagem foi: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Um anjo de Deus falando? Quem sou eu para receber isto? Não mereço, não sou digna disso. Ora, a sombra do Altíssimo te cobrirá. O ser que de ti há de nascer é o Filho do Altíssimo. Colocarás o nome Jesus, até o nome que tinha que ser colocado na criança. O anjo trouxe do céu a mensagem para ela. Deu todas as informações. E disse o que nasceria através dela. E você percebe que por aquele mesmo tempo tinha também uma mensagem importante para ser entregue para aqueles homens que estudavam as estrelas. Cada um estava morando em seu país, cada um distante um do outro. Não penso que aqueles homens se conheciam antes disso. Eram pessoas de lugares diferentes. No entanto, a forma que Deus teve de trazer a mensagem para eles foi de uma forma bem codificada. Apenas um astro começou a brilhar, uma luz começou a brilhar no céu. E por que isto? Porque nos países deles, eles eram acostumados a estudar as estrelas, o movimento dos astros. Então, aquilo que você está inclinado a fazer, se você é um músico, se você é um pintor, se você é um escritor, naquela área na qual você tem esta inclinação, Deus falará com você ali. Vê? Foi assim que eles, estudando as estrelas, estudando os astros, eles começaram a ver um movimento diferente. E quando eles viram aquele movimento diferente, eles foram na velha profecia do Antigo Testamento. E eles puderam ver a codificação que estava por trás daquela mensagem. E estava escrito lá que quando estes astros se alinhassem, era o tempo do nascimento de um grande e poderoso rei. E um deles aprontou suas coisas, pegou seus presentes, colocou ali sobre o seu camelo, o animal que ele usou, e se dirigiu para um determinado lugar. Enquanto isso, o outro fez a mesma coisa, viu aquele mesmo sinal, e veio caminhando também. Daqui a pouco se encontrou aqueles 3 homens. De onde tu veio? Venho de tal cidade. O que tu procuras? Eu vi um sinal. Você também? Pois eu também vi. Vamos comparar o tipo de mensagem que recebemos. Vamos ver aqui. E um disse: bem, eu estava estudando essa parte do universo há muito tempo. Meus antepassados fazem isto. Meu pai, meu avô, meu bisavô. Somos tidos como os velhos sacerdotes. Na nossa religião, estudamos os astros, os planetas, porque há muito tempo atrás era assim que os primeiros habitantes entendiam que Deus tinha que falar com eles. Uma vez que a primeira Bíblia Deus colocou nos céus do zodíaco. Então, ao estudar esta parte do universo, eu percebi algo estranho. Algo estranho. Eu vi que alguns planetas se alinharam. O outro disse: bem, eu estava estudando esta outra parte aqui, nas minhas cartas celestiais, e o que eu pude entender foi que tal planeta, não é? Ou que tal astro começou a se movimentar para perto do outro. E aquilo formou esta grande luz. E o outro disse: eu vi a mesma coisa. E pelas minhas comparações, só pode ser aquela velha profecia de lá de trás. Uma estrela procederá de Jacó e tal. Então é o nascimento do grande rei. Mas escute, o mundo inteiro, todos os milhares de habitantes da terra naquele tempo não viram nada disso. Porque somente esses 3 homens. Isto era o serviço secreto de Deus em ação. Alguma coisa estava acontecendo, alguém tinha que testemunhar. E eles entraram na cidade. Eles entraram na cidade batendo boca, né? Gritando para lá e para cá, e estavam naquele avivamento. Onde está o rei dos judeus? Onde
Ah, cala a boca, rapaz. Para de falar. Onde está o rei dos judeus? E badalaram a cidade inteira. Daqui a pouco chegou no ouvido dos magistrados. 3 camaradas aí estranhos. Vem de país distante aí, estão procurando o rei, mas o rei é Herodes. O rei é Herodes. Onde está o rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Era para eles terem entrado quietinho. O serviço secreto não trabalha desse jeito, não. É dando com a direita e a esquerda não sabendo o que está acontecendo. Mas você sabe, o Herodes, ele tinha então o seu serviço secreto. E ele procurou saber, escuta, isso que eles estão dizendo é verdade? Os estudiosos, veja, eles conheciam as escrituras, mas por que não fazia a coisa correta? Eles foram nas velhas profecias e disseram, realmente, tem algo que fala sobre isso. Faz tempo que a gente sabe disso. Então ele chegou para os 3 reis, que chamam de 3 magos, né? E disse assim, escute uma coisa, vocês vieram de longe, é melhor vocês seguirem o caminho de vocês, procurarem a finalização disto. E quando vocês encontrarem este rei, vocês tragam a informação para mim, porque eu também quero adorá-lo, claro, né? Você sabe o que o rei quis fazer? De uma forma furtiva, com sutileza. Ele queria que aqueles 3 homens que receberam a mensagem codificada do céu se tornassem seus espiões. Vocês percebem isso? O rei queria que aqueles homens se tornassem espiões dele. Ninguém viu estrela, ninguém viu nada, só eles puderam ver. Então quem vai encontrar? Tem que ser eles. Então passou para eles uma informação errada. Porque ele poderia ter dito, olha, só eu sou o rei, porque esta é a mensagem correta. Do lado de Herodes, era esta. Eu sou o rei, não aceito ninguém como rei. Se vocês encontrarem, me avisem que eu quero matar na hora, degolar. Corta a cabeça do moleque. Essa era o que estava em seu coração, não era? Mas ele deu uma mensagem falsa. Isto é o que se trata contra-espionagem. Vê? A contra-informação. Vai, ache o menino, volte, conte para mim, para que eu também o adore. Em outras palavras, o rei Herodes estava querendo que aqueles 3 homens se tornassem seus espiões. Trabalhassem para ele sem saber. Você sabe, você pode imaginar quantas pessoas estão prestando serviço para o diabo sem saber? Sem saber que estão fazendo isto? Você imagina quantos irmãos desta mensagem estão ajudando o adversário pensando que estão fazendo serviço para Deus? Vocês que nos ouvem há tanto tempo sabem os detalhes de como isso se procede, como isso acontece. Você imagina quantos estão hoje prestando serviço para o diabo e achando que estão vivendo para Deus, que estão fazendo trabalho para Deus, que estão pregando a mensagem de Deus, sem saber que estão sendo agentes de Satanás. Bom, o que acontece? Alguns têm o privilégio, têm a bênção, a capacidade de receber agentes especiais de Deus para lhe contar a verdade. Foi o que aconteceu com aqueles 3 homens. Quando eles foram encontrar o menino, na volta, que já estavam prontinhos para levar o recado para o rei, eles receberam uma visita do serviço secreto de Deus. E disse para eles, olha, aquilo que o rei disse não é verdade. Ele não quer adorar o menino, ele quer matá-lo. Então vocês vão embora por outro caminho. Enganaram o rei. Não é? Eles foram avisados. Foram embora por outro caminho. O rei ficou doido. Porque achou que já tinha 3 agentes bons em suas mãos. E aí começou a perseguição. Nisso aí nós não sabemos quem é o menino. Perdemos a informação. Então mate todos daquela de 2 anos para baixo. O que acontece? Como foi que o menino Jesus escapou? Como foi? O serviço secreto de Deus entrou em ação uma vez mais, sem ninguém ver, sem ninguém saber. José estava tranquilamente dormindo, um papaizinho novo, você sabe como fica, não é, irmã? Aquele cuidado da criança para lá e para cá, e está lá dormindo, já estava cansado, quem sabe, de tanto segurar o menino Jesus durante o dia, enquanto Maria descansava um pouco, e vai, e daí a pouco ele
era a hora do seu sono, e quem sabe Maria estava amamentando, e José está lá dormindo. Daqui a pouco o serviço secreto de Deus entra em ação. Amém. Através do sonho. O anjo de Deus vem e diz: José, é melhor tu acordar, pega a mulher e a criança e dá uma carreirinha. É essa hora mesmo. Foge para o Egito. Porque o rei está com toda a sua ira, vai matar todo mundo. Foge para o Egito. Foi assim que José escapou. Foi assim que Jesus escapou da matança. Foi por causa do serviço secreto de Deus que entrou em ação. E o diabo não ficou sabendo. Deus fez de um jeito que o diabo não ficou sabendo que aquele menino tinha fugido. Foi o que aconteceu com João Batista também. Quando essa perseguição veio, alguma coisa avisou para a velha Isabel. E ele escondeu João no deserto. Foi assim que João escapou daquela matança. Porque ele estava também na mesma faixa etária. Enquanto Jesus foi criado no Egito, para também se cumprir uma profecia que dizia: do Egito chamei meu filho, João ficou escondido nas montanhas, pelo deserto, e assim se criou como um selvagem para lá. Só descendo a cidade, né, quando já estava com idade avançada. Então você percebe que existe então este serviço secreto da parte de Deus, como também existe da parte do diabo. Jesus, quando cresceu, você veja que durante o tempo do seu ministério, ele tinha cuidado de manter certas coisas em segredo. Ele não queria estar exposto de maneira alguma. Ele não permitia que eu expusesse de alguma forma. No primeiro milagre realizado, as pessoas não sabiam do que Jesus era capaz. Era como um homem qualquer. Ele estava cuidando de seus irmãos mais novos, ele cuidou da carpintaria depois que José faleceu. Era uma pessoa comum, foi para aquela festa como qualquer outra pessoa. Era um certo parente que estava casando-se ali em Caná da Galileia. Veja, e quando acabou o vinho, Maria foi lá e disse: Jesus, a coisa está difícil aqui. A maioria dos convidados nem começou a festa ainda, o vinho já acabou. Como foi que Jesus disse? Que tenho eu contigo, mulher? O que é que eu tenho com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, por que manifestar isso agora? Por que dizer a todos qual é a minha missão? Por que fazer algo que um ser humano normal não pode fazer? Ainda não é chegada a minha hora. Maria disse: mas você sabe, né? Como vamos fazer? Jesus, em outras palavras, pelo pedido da sua mãe, para tirar a família do sufoco, ele foi e fez aquilo que vocês conhecem, mandou colocar água e tal e tal. Maria disse: é melhor vocês fazerem tudo o que ele mandar, né? Façam tudo o que ele vos disser. Se tem algo, se tem um mandamento de Maria na Bíblia, é esse: fazer tudo o que Jesus ordenar fazer. Não é? É a única coisa, é o único mandamento que tem de Maria, que você pode levar ao pé da letra. Faça tudo o que Jesus disser. Pois bem, você sabe que ali ele ficou conhecido, mas não era pensamento, não era ideia de Jesus ficar exposto antes da hora. Ele sabia que tinha pouco tempo e só podia começar seu ministério num tempo determinado, porque 3 anos depois aquilo se encerraria. Você percebe que certa vez disseram assim: tem outra festa para ir, vamos, Jesus? Ele disse: eu não vou. Vocês vão que eu fico por aqui. Foi todo mundo, os discípulos foram, e depois Jesus foi secretamente. Depois ele foi escondido. E entre aqueles que seguiam a Jesus, sempre tinha espias. Sempre tinha espiões para ver os acontecimentos. Tinha aqueles que eram mandados pelos sacerdotes. Tinha aqueles que seguiam Jesus de perto, em toda reunião estava. Em toda fila de oração eles estavam presentes, para ver o que Jesus fazia, para ouvir suas palavras. Mas você percebe, eles tinham uma sagacidade tanta. Eles pegavam as palavras de Jesus e apresentavam no templo para os sacerdotes de uma forma deturpada. Não importa o quanto que Jesus falava bonito, ou falava de amor, ou falava sobre as coisas de Deus, eles sempre davam um jeito de pegar as palavras de Jesus e dizer que ele fez uma coisa ruim, que ele fez uma coisa errada. Quando Jesus disse: destruirei este templo, em 3 dias o reedificarei, disse: isso é uma blasfêmia. Passaram 40 anos para levantar, ele quer derrubar em 3 dias. Que trabalho perdido foi esse por 40 anos? Eles sempre procuravam nas palavras de Jesus alguma coisa contra eles. Eles são bons, né? São bons espiões.
E eles têm uma gana de levar adiante uma informação errada. Outros escutam as palavras em busca de conteúdo. Eu não sei se estes são piores que os primeiros são piores que estes. Alguns pegam as palavras para deturpá-las. Outros buscam as palavras atrás de conteúdo. Porque eles não têm capacidade própria, eles não têm dom para aquilo, eles não têm essa manifestação deles mesmos. No entanto, eles querem fazer, eles querem realizar. Então o que eles fazem? Eles se infiltram. Eles se infiltram. Eles vão às reuniões, eles fazem perguntas, eles buscam os livros, eles pedem as gravações para ouvir, e eles ouvem cada detalhe, ouvem cada palavra, ouvem cada tema. Eles querem aprender para poder fazer um trabalho próprio, levar adiante uma realização pessoal. Eles querem fazer um trabalho pessoal, que é uma imitação, para imitar o verdadeiro, para imitar aquilo que é correto. Então, como eles não têm conteúdo, e eles sabem que na palavra, que no ensino, que na doutrina há conteúdo, então o que eles fazem? Eles se infiltram de forma furtiva e buscam tudo que podem, absorvem tudo que podem para fazer um próprio trabalho como imitadores, imitando o verdadeiro. Outros fazem isto, quando eles fazem esse tipo de coisa, se você não tiver cuidado, quando eles começam a arrebanhar pessoas após si, essas pessoas os defenderão como se fossem ministros de Cristo. Como se fossem ministros de Cristo. O irmão Branda, quando ele pregou esse sermão, no parágrafo 90 ao 94, ele disse: agora nós sabemos que temos tido imitações por toda parte. Ele falou isso logo depois que ele falou sobre o sistema de espionagem, tá? Eu li ontem no parágrafo 89, esse é o 90. Nós sabemos que temos tido imitações por toda parte. Como sabemos? Por que, irmão Brando, disse nós sabemos? Porque chegou ao nosso conhecimento. Se chegou ao nosso conhecimento, porque também nós temos agente secreto. Nós temos serviço secreto também. Temos aqueles que se infiltram também para saber, para ouvir, para descobrir. Isso sempre vai acontecer. Nós sabemos que temos tido imitações por toda parte. Isto é verdade. Isto é uma batalha. Amigo, para poder o falso e o verdadeiro chegar a quase se igualar, tem que fazer assim, né? É interessante, porque para se igualar, você não pode apenas fazer isso. Você teria que tirar o dedo aqui para ficar igual e ainda baixá-lo de um jeito para ficar da mesma coisa. Mas você sabe, para se igualar, mas nunca fica igual, não tem jeito. Não tem como você igualar, porque não fica o mesmo tamanho, não fica a mesma coisa. Mas, para poder chegar nesse estágio, a ponto do falso imitar o verdadeiro, isto passou por um processo muito grande, muito tremendo. E serviços secretos dos dois lados se engalfinharam, se entrelaçaram. Informação contra informação, espionagem contra espionagem. Vê? O irmão Bruno fala, isto é uma batalha. Você tem que conhecer seu inimigo. Se você não conhecer seu inimigo, você pensa que ele é amigo. Viu? E eles sempre se apresentam como amigo, é com tapinha nas costas. É te chamando de varão valoroso, soldado de Cristo. Contudo, quanto é de bajulação. É desse que você deve ter cuidado. Não é aquele que diz que são falsos, não creio. Esses não te causarão muito trabalho. Mas aqueles que se aproximarão, que buscarão, chegarão a teus pés, bajulando para lá e para cá, eles têm um motivo. Eles têm um motivo. Eles querem serem agraciados no exército deles. Do outro lado. São como kamikazes. É um trabalho suicida que eles estão fazendo. Eles já foram derrotados. Eles já estão na lona. E eles se aventuram em busca de algo que lhes dê grandeza.
Então eles vão até o exército adversário, se infiltram lá dentro, procuram todos os dados, todas as informações, e você diz, é um dos nossos. O irmão se converteu. Glória a Deus, olha que pessoa abençoada. E não é. Este camarada quer pegar algo para levar para lá, para receber medalhas, porque eles nunca deixaram de ser de lá. A natureza deles é de lá. E eles querem medalhas, querem serem aclamados. Então eles vão nessa missão suicida, a ponto de se passar por um do exército de Deus. Vê? É querer morrer mesmo, que é o que vai acontecer. Né? Lago de fogo para esses infelizes. Eu estou falando de pessoas. Você tem que conhecer seu inimigo. Você tem que conhecer sua armadura. A sua armadura você tem que conhecer. Sua armadura é a palavra. Seu inimigo é algo que arrazoará com isto. Veja. Conheça seu inimigo. Conheça sua armadura. Sua armadura é a palavra. Teu inimigo vai arrazoar com esta palavra. Vê? Você sabe... deixa eu ver aqui, deixa eu ler, como o Bruno fala em vários assuntos. Deixa eu pegar aqui o parágrafo 93. A mensagem dos últimos dias, o mensageiro do entardecer, de acordo com Malaquias 4, converterá o coração dos filhos a seus pais. A mensagem pentecostal original ficou tão duvidosa e assim por diante. Por que ficou tão duvidosa a mensagem original pentecostal? Por causa da contramensagem, da contra-informação, desse serviço de espionagem, de espia, que traz informação falsa, e as pessoas já não sabem mais o que é verdade. Pegue hoje a mensagem apostólica, e todos hoje nesta mensagem diz que foram convertidos à mensagem apostólica. Então pega o que eles ensinam e compare com o que os apóstolos ensinaram, e você vê a diferença e você diz, mas o que é realmente original? O que é verdade ou não? Por que está tão diferente do que os apóstolos creram? Porque não bate com as escrituras. Então você vê destes que vieram para a mensagem, destes que saíram da denominação e vieram para a mensagem, por que está tão esfacelado? Por que tantos grupos? Veja quantos grupos diferentes têm se levantado. Vários deles. Cada um com ideia mais mirabolante do que outra. Isso se tornou tão duvidoso. É um serviço de contra-espionagem. Eu não consigo expressar o que eu gostaria de expressar em uma simples palestra como esta. Mas por que será que a mensagem que Deus mandou para nós, a mensagem codificada que Deus mandou pelo sétimo anjo, ele falou a respeito do aparecer de Cristo e disse, olha, o aparecer agora, a vinda será logo. Agora é a aparição. É ele na forma do Espírito Santo em nosso meio realizando um trabalho. Isso é o que nos prepara para a vinda. A vinda será logo. Por que Deus mandou esta mensagem dos altos céus para nós? E por que tem grupos que dizem assim, a segunda vinda já aconteceu? Você sabe, tem muitos irmãos nesta mensagem que estão crendo que a segunda vinda já aconteceu. Eu não sei se aqui vocês sabem disso, mas temos muitos ministros nessa mensagem, aqui no nosso país e em outros países, que estão crendo, pregando, brigando para todos os lados, que já aconteceu a segunda vinda. E que agora já estão esperando a terceira. Por que esta contra-informação? Sendo que o profeta disse agora é o aparecer de Cristo, não a vinda. Porque a vinda é para a última fase do rapto. Quando o Senhor Jesus Cristo virá até certa parte, aí nos ares, e a igreja subirá, o Espírito Santo levará a igreja para encontrar com Jesus. A segunda vinda se trata disto, é física. O que acontece antes desta segunda vinda é a parúcia de Cristo. É o Espírito Santo aqui na terra realizando um trabalho. Isto foi o que disse o profeta. Mas por que pessoas que dizem que aprenderam com o profeta estão pregando que a segunda vinda já aconteceu? Eu só posso entender que isto é uma contra-informação do jeito que aconteceu no tempo de Acabe e Josafá.
e que o espírito mentiroso recebeu de Deus a permissão para enganá-los, como espírito de mentira na boca de todos esses profetas, de todos estes pregadores, justamente para que eles creiam na mentira e não se salvem. Porque é muita gente nessa mensagem, e não pode ser todos esses, não pode ser tanta gente, já que são poucos os que se salvam. Então essa grande multidão que foram atraídas, eu só posso entender uma coisa: isso tem que ser podado, tem que ser cortado, porque isso é como um funil que vai afinando. Verdade. E a forma de Deus fazer isto é como ele fez no tempo de Acabe. Reunião foi feita, serviço secreto em atuação, e foi dada a permissão para o espírito de mentira enganá-los, como aconteceu lá no Antigo Testamento. E assim são vários outros temas que poderíamos entrar aqui. A coisa ficou muito duvidosa. E estas coisas são secretas, é um serviço secreto. E a mensagem que Deus manda, a mensagem correta, o que é original, Deus manda de uma forma que eles ouvem e não compreendem. E não entendem. E Deus revela isto no coração de seus filhos, no entendimento de seus filhos. Porque somente seus filhos podem entender o que é original. Os outros seguirão imitações de todos os lados. O profeta disse: está tão duvidosa, ficou tão duvidosa, e assim por diante. Fique com a palavra de Deus. Espias estão na terra. Ó, meu irmão, eles gostam de confundir você. Meu serviço secreto de espionagem. Espias estão na terra. Eles gostam de confundir você. Por que eles gostam? Eles são especialistas. Agora, veja uma coisa. Se você se especializa em algo, qual é seu prazer? Qual é seu gosto? É ver a sua especialização em evidência. No que o irmão Iata se especializou? Então, no que ele se especializou, quando ele cumpre seu papel e faz seu trabalho, isso deixa satisfeito. No que você se especializou? Quando passa aí pela rua, passa aí pelas casas, o irmão Gilberto tem esse prazer de dizer: olha, aquele telhado foi eu que fiz, não é? Minha especialidade. Aquela estrutura ali foi eu que montei. Como é que um caçador fica feliz? Quando ele cumpre a sua parte, traz a caça: eu fiz isto, fiz aquilo. Um pescador, ele se realiza quando? Agora veja, por que eles gostam de confundir as pessoas? Porque eles são especialistas nesse trabalho de contra-espionagem. São espiões a serviço do exército de Satanás. E essa é a especialidade deles. Porque espírito de mentira os ungiu. Então eles leem nas Escrituras, eles leem esta mensagem, mas eles têm uma unção para colocar seus próprios pensamentos, seu próprio parecer, e confundir a mente das pessoas. E eles se satisfazem quando veem multidões lhes seguindo. Então eles podem apresentar a realização deles. Eles querem ser aclamados, eles querem receber suas coroas, seus lauréis. Não importa do qual lado estão trabalhando. Eles nem querem saber do qual lado estão trabalhando. Na verdade, o lado que paga mais é o que eles vão, porque são mercenários da fé. E você acha que não tem mercenário nessa mensagem? Claro que tem. Porque o que tem na denominação veio para a mensagem. Tanto é que é da mensagem que sairá a noiva. Do mesmo jeito que foi do Egito que saiu a igreja para o deserto, e foi da igreja que saiu aqueles que entraram em Canaã. Verdade. Da mesma forma, é daqueles que saíram da denominação, formou a mensagem. Então é do meio desta mensagem que sairá a noiva. O resto ficarão para trás, confuso. Porque não souberam diferenciar, não conseguiram decifrar ou entender quem é os agentes de Deus e quem são os agentes de Satanás. E como é um serviço secreto, até você saber a identidade secreta de cada um, só Deus. Só Deus para te revelar isto. Espias estão na terra. Leia essa mensagem, quando você ouvir isto,
Tenha isto como uma advertência de Deus. Há este sistema de espionagem. Estamos em uma batalha. 2 exércitos têm se enfrentado. E há espiões dos 2 lados. Há serviço secreto dos 2 lados. E quando você se pergunta por que será que tal grupo crê diferente, por que será que estão defendendo tal ideia, e você vê que não bate com a Escritura, não bate com a mensagem. Simples. Simples. O que 400 profetas estavam pregando não batia com a mensagem, não batia com a Bíblia, porque os velhos escritos do velho profeta Elias diziam o fim de Acabe qual seria. Então se tinha ali uma multidão pregando, dizendo que Deus estava com ele, que ele ia vencer na guerra, ia voltar como vencedor. O que aconteceu? Na reunião secreta de Deus, um espírito do outro lado se apresentou como voluntário e disse: eu quero trabalhar, não importa do qual lado, eu quero fazer alguma coisa. Vai ver que o diabo tinha deixado aquele espíritozinho como uma lagartixazinha lá no cantinho, não é? Porque tinha sido desobediente, porque não fez o trabalho direito, deixou ele lá quietinho. E ele era buliçoso, queria fazer alguma coisa, se apresentou. Disse: pode, se o Senhor permitir, eu irei, serei um espírito de mentira na boca deles. E fez dessa forma. E a multidão seguiu eles. Quem ficou com o velho Micaías? Quem ficou do lado dele? Ele ficou preso no calabouço, enquanto Israel foi para a guerra. É isso que está acontecendo neste tempo. De alguma forma, algum espírito contrário a esta mensagem ungiu a boca desta multidão de pregadores para pregar mentira para as pessoas. E elas estão seguindo para esta batalha, seguindo para a guerra, achando que estão lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos, sem saber que estavam sendo confundidos. Veja o que o profeta disse: espias estão na terra, ó meu irmão, eles gostam de confundir você. Então é melhor termos cuidado, conhecer nosso inimigo e conhecer a nossa armadura, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu penso que o recado está dado. Mais que isso, só se passássemos um mês, não é? Destrinchando cada ponto. Vamos orar. Grande Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta hora pela tua graça misericordiosa para com cada um de nós. Pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia a conhecer o teu plano, a conhecer a tua mensagem, a conhecer a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Unge-nos com o teu Espírito Santo e que possamos achar graça diante de ti, para enquanto vivemos na terra, sermos esclarecidos pelos anjos do Senhor, ser guiados por teus anjos, ser protegido por eles. Amém. Foi dito que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temes e os livra. Então que possamos receber o livramento desses anjos poderosos do Senhor. Sim. Que nenhum espírito adversário, nenhum agente do inimigo venha atrapalhar as nossas vidas, mas que possamos a cada dia ser guiados pelo grande Espírito Santo, o Espírito de luz, esclarecendo nosso caminho, dirigindo nossos passos, Pai. Nós te pedimos isso no nome amoroso de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. 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 Você pode fechar a gravação só um pouco para